Os primeiros ataques na Inglaterra começaram em janeiro de 1915. E o primeiro ataque em Londres, em maio. Embora esporádicos, os ataques eram bem-sucedidos. Não apenas os ataques destruíam um grande número de suprimentos de guerra e tiravam muitas vidas, como também faziam com que a Inglaterra desviasse recursos valorosos dos aviões e homens no fronte oeste. No final de 1916, os alemães lançaram a mais ambiciosa ofensiva de bombardeio aéreo da guerra. Foi um desastre. Esperando pelas aeronaves alemãs, estavam asas defensoras da pátria dos aviões biplanos BE-2C. Quando um ataque aéreo era detectado, eles partiam das pistas com luzes acesas. Uma vez no ar, eles confiavam na tímida linha do horizonte para manter o equilíbrio e deixar o avião com um destino certo. Patrulhando por 3 horas, a equipe aérea de defesa estava prestes a desistir, quando de repente o SL-11 foi iluminado por uma dúzia de holofotes vindos do solo. Armados com explosivos e munição incendiária, os ingleses voaram até a aeronave, por baixo de seu nariz, atacando-o com fogo de ponta a ponta. O tenente William Leif Robinson estava em sua 3ª ronda, quando notou que a aeronave começou a brilhar. A explosão foi vista a quilômetros. Londrinos que estavam morrendo com os ataques aéreos começaram a comemorar. O fogo foi visto com um sentimento muito diferente pelo capitão Ernest Lehman, comandante da também aeronave SL-11, agora seguindo de volta para casa. Eu vi muito atrás de nós uma brilhante bola de fogo. Pobres homens. Eles estavam perdidos no momento em que a aeronave pegou fogo. Capitão de Zeppelin Ernest Lehman. Os alemães perderam 4 aeronaves e tripulações, incluindo seu melhor piloto, o capitão Heinrich Matty, que saltou de seu Zeppelin em chamas para a morte, ao invés de queimar vivo. Leif Robinson foi premiado com a Cruz Vitoriana por seu feito, para ser morto no ano seguinte no fronte oeste. O alto comando alemão respondeu a este retrocesso com um novo tipo de aeronave que era maior, porém mais leve do que as anteriores. Estes dirigíveis voavam a 4.800 metros de altura, fora do alcance de ataques do solo e da maioria das outras aeronaves. Mas mesmo escapando do alcance do inimigo, os tripulantes não podiam escapar das garras mortais da mãe natureza. Por horas sem fim, eles aguentavam um frio congelante. O ar rarefeito os causava náusea e a rápida mudança de pressão lhes dava tontura. Mas eles causaram poucos danos à terra inglesa. Desde o começo da guerra, os alemães queriam usar aeronaves mais pesadas que o ar para bombardeios estratégicos, mas faltava a eles um equipamento apropriado até o advento do bombardeiro de 2 motores Gotha. Os Gothas começaram a atacar a Inglaterra no verão de 1917 com um efeito impressionante. A defesa aérea e a população civil estavam desesperadas para as formações de bombardeiros atacando à luz do dia. Quando 14 Gothas apareceram sobre Londres pela primeira vez no dia 13 de junho, multidões foram às ruas para vê-los. As bombas derrubadas mataram 162 pessoas. Os Gotha voavam mais rápidos que os Zeppelins e eram mais difíceis de derrubar. Quando voavam em formação, podiam causar sérios danos à aeronave em perseguição, com a combinação de seu poder de fogo. Por serem produzidos mais rapidamente e serem mais baratos que os dirigíveis, eles podiam se organizar em números muito maiores. As maiores aeronaves a voarem na Grande Guerra eram os pesados bombardeiros. O mais famoso destes gigantes era o Zeppelin Staaken R6, apresentado em 1917. Essas 2 máquinas tinham 2 pilotos sentados lado a lado. Também carregavam mecânicos que ajustavam os motores durante o voo. Era necessário 40 homens para preparar o gigante para sua missão, carregando bombas, enchendo os tanques de combustível e ligando os 4 motores de 250 cavalos. Depois de um jantar leve, a equipe de 8 homens embarcaria na aeronave que os esperava, com os motores ligados. Com apenas cálculos de tempo, velocidade e direção para saber onde estavam, o bombardeiro se deslocava para seu alvo britânico. Dentro da fuselagem, o brilho pálido de luzes refletida iluminava a mesa de gráficos, os equipamentos sem fio e o painel de instrumentos. Abaixo de nós, um abismo negro. Hauptmann Arthur Schuller.
De repente, eles avistaram os holofotes iluminando o céu escuro, avisando que eles estavam finalmente sobre a Inglaterra. Os bombardeiros voavam em direção reta enquanto que os atiradores tentavam acertar as luzes abaixo. Se tivessem sorte, mais adiante, as nuvens se abririam, possibilitando ver o rio Tamisa e as docas cobertas com ferramentas de guerra. O observador se movia para a abertura na frente do avião para soltar as bombas. Depois de soltar a última bomba, eles voltavam para casa. No verão e outono de 1918, formações de bombardeiros aliados começaram a atacar profundamente na Alemanha. Previsivelmente, más condições de tempo e aeronaves não confiáveis limitaram a eficiência da ofensiva de bombardeio. Mas civis em cidades como Frankfurt e Mannheim presenciaram o terror de ataques aéreos que os habitantes de Paris e Londres já tinham experimentado. A última avaliação sobre bombardeios estratégicos da Primeira Guerra Mundial não era encorajadora. Em estado de desenvolvimento, a produção aérea não podia parar de enfraquecer a vontade da população de lutar. Bombardeios eram caros e imprecisos. A construção de grandes bombardeiros foi, entretanto, um grande passo para o progresso da aviação. A tripulação de bombardeiros acumulou muita experiência em voos de longa distância e em voos noturnos, e a grande aeronave seria modificada para transportar passageiros e mercadorias. Os bombardeiros estratégicos da Primeira Guerra Mundial pavimentaram o caminho para aqueles que viriam depois. Quinto ato: o grande empurrão. A Alemanha lançou sua última ofensiva de guerra no dia 21 de março de 1918. Utilizando aeronaves para atacar o solo, apoiando as tropas de choque, os alemães conseguiram penetrar nas linhas aliadas em vários pontos. Mais uma vez, os exércitos do Kaiser se dirigiam a Paris. As batalhas aéreas aumentavam furiosamente para se igualarem à carnificina no solo. Os alemães enviaram até os seus grandes bombardeiros Gotha à luta para atacar posições-chave e armazéns de suprimentos. Com a vitória à vista, o combustível da ofensiva alemã se esgotou literalmente. Em junho, missões aéreas foram cortadas por falta de combustível. Enquanto os aliados podiam substituir suas aeronaves e homens perdidos, o serviço aéreo imperial alemão não. Pilotos americanos chegavam aos milhares. Em julho, os aliados partiram para a ofensiva. Os alemães foram varridos no ar por esta nova força humana e industrial. Na época da ofensiva de Saint-Mihiel, em setembro, os aliados tinham total controle dos céus. Quando veio a ordem para preparar para a batalha, carregamentos de caminhões trazendo bombas aéreas foram entregues aos aviões. Ali, homens armavam as bombas e carregavam os aviões. Então, os homens que as levariam para o ar asseguravam que o trabalho fosse feito. Com 500 aviões em todos os frontes em 1914, o poderio aéreo cresceu, a ponto do general americano Bill Mitchell comandar uma força de 1.500 aviões ingleses, franceses e americanos sobre um pequeno setor no fronte oeste. Foi o grande empurrão. Quando levantamos os flaps, naquela manhã de setembro de 1918, tudo estava pronto. Para decolagens ao amanhecer, colocávamos sinalizadores nas pontas das asas. Billy Mitchell pediu por cada avião que pudesse lutar, e nós os levamos. Todas as forças aliadas cederam seus aviões. O general Mitchell pediu 1.500, e nós conseguimos tirar 1.481 do chão. Hélices de madeira voavam no céu e os motores rugiam conforme começavam a subir. Nossa missão era controlar o céu sobre o setor de Saint-Mihiel. Este foi o campo de batalha do primeiro exército. Alguns tinham ordens para bombardear as instalações inimigas. Outros para interceptar os inimigos em pleno ar. E era isso. Cada piloto havia sido escolhido cuidadosamente para sua função na missão. Aviadores e 609 aviões, todos americanos, agora uma força sólida no poderio aéreo aliado, foram ao ataque. Eles apoiaram tropas no solo, atacavam em campos aéreos e derrubavam balões de observação, fazendo-os queimar no céu.
Era um tipo mais lento, mais pessoal de guerra aérea do que